Em 7 de agosto de 2016, em uma área rural remota perto de Scone, dois pedestres desavisados se depararam com uma visão perturbadora. Escondida entre os arbustos densos, a poucos metros da estrada, havia uma cova rasa. O que eles encontraram dentro fez um arrepio percorrer suas espinhas. Restos humanos. As autoridades chegaram rapidamente ao local, isolando a área enquanto peritos forenses iniciavam seu exame meticuloso. Testes de DNA e outras análises forenses logo confirmaram a verdade devastadora. Os restos pertenciam a Carly McBride, uma mãe de 2 filhos de Belmont, que havia desaparecido sem deixar vestígios em 30 de setembro de 2014. Queridos espectadores, por favor, não se esqueçam de curtir, deixar um comentário abaixo do vídeo e se inscrever no canal para não perder os novos vídeos. Isso é muito importante para nós. Hoje, exploraremos um crime real e perturbador que aconteceu com Carly McBride, nascida em 14 de abril de 1983, filha de Steve McBride e Lorraine Williams, em New South Wales, Austrália. Desde muito jovem, Carly demonstrava uma energia contagiante, uma personalidade vibrante e um sorriso sempre presente. Ela era uma criança brilhante e extrovertida, criando laços fortes com seus pais e com todos ao seu redor. Cresceu em um lar amoroso, mas ao entrar na adolescência e depois na vida adulta, começou a enfrentar dificuldades que a conduziram por um caminho preocupante. Ao chegar à adolescência, Carly passou a enfrentar problemas pessoais que começaram a moldar o rumo de sua vida. Ela recorreu ao álcool e a substâncias ilegais, uma decisão que acabaria prejudicando seu bem-estar. Apesar dessas dificuldades, Carly demonstrava uma resiliência impressionante e um desejo constante de superar seu vício. Procurou ajuda várias vezes, mostrando sua determinação em recuperar o controle de sua vida. Em 2013, aos 30 anos, ela deu um passo significativo ao se internar em um centro de reabilitação para combater sua dependência. Foi lá que conheceu Sale Kenneth Nilsson, um homem que logo se tornaria uma parte fundamental de sua história. O que começou como uma amizade casual rapidamente se transformou em um relacionamento mais profundo. E, em agosto de 2014, Carly e Sale eram praticamente inseparáveis. Em 2014, Carly era uma mãe de 31 anos com 2 filhos pequenos, William, de 7 anos, e Cadence, de 3. Ela morava em Belmont, New South Wales, e estava se esforçando para reconstruir sua vida por ela e por seus filhos. Embora o relacionamento de Carly e Sale tivesse altos e baixos, aparentemente eles eram felizes juntos. No entanto, pessoas próximas a Carly observaram conflitos ocasionais entre o casal, embora nada que parecesse fora do comum. No dia 30 de setembro de 2014, o que parecia ser um dia comum logo tomou um rumo trágico. Carly havia planejado visitar sua filha Cadence, que morava em Muswell Brook com o pai, Andrew Easton. Sale concordou em levar Carly até a casa de Andrew, onde ela pretendia passar algumas horas com a criança. Por volta de 12h30, Sale deixou Carly na frente da casa de Andrew. Como sempre, ele esperava que Carly ligasse ou enviasse uma mensagem para avisar que estava bem e dizer quando estaria pronta para ser buscada. No entanto, naquele dia, as coisas aconteceram de forma diferente. Quando Sale voltou algumas horas depois para buscá-la, conforme combinado, Carly não estava em lugar nenhum. Andrew Easton afirmou que ele e Carly haviam discutido e que ela saiu de casa a pé. Segundo Andrew, Carly disse que iria para o McDonald's mais próximo, uma caminhada de 20 minutos. Mas algo parecia errado. Carly não tinha entrado em contato com Sale para avisar onde estava. Algo totalmente fora de seu comportamento habitual. Preocupado, Sale tentou ligar repetidas vezes, mas as chamadas não foram atendidas. Supondo que o telefone dela tivesse descarregado, ele começou a dirigir em direção ao McDonald's, observando atentamente as ruas na esperança de encontrá-la. No entanto, não havia sinal algum de Carly. Ela não estava no McDonald's nem em nenhuma das ruas que levavam até lá. À medida que sua preocupação aumentava,
Sale continuou procurando, dirigindo pelas ruas de Muswell Brook na esperança de encontrá-la sentada em um banco, parada à beira da estrada ou caminhando em direção à casa deles. Mas, a cada minuto que passava, ficava mais claro que ela havia desaparecido sem deixar vestígios. Quando ela não voltou para casa em Belmont naquela noite, Sale soube que algo estava errado. Ele entrou em contato com a polícia para registrar seu desaparecimento. Os investigadores começaram rapidamente a reconstruir os últimos passos conhecidos de Carly McBride. Eles interrogaram Sale, que descreveu a rotina usual das visitas de Carly à filha. Era exatamente a mesma coisa todas as vezes, explicou Sale. Eu a deixava lá. Ela saía do carro, ia até a porta da frente, pegava a filha nos braços e então se virava para acenar para mim. Ela sempre me ligava 2 vezes e mandava 2 mensagens em cada visita, só para me avisar que estava bem. Mas naquele dia, eu a deixei por volta de 12h30, e tudo foi diferente. Nunca mais ouvi falar dela. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Tentei ligar, mas o telefone simplesmente ficou mudo. Os detetives então concentraram sua atenção em Andrew Easton, a última pessoa a ver Carly McBride com vida. Andrew inicialmente disse à polícia que ele e Carly haviam tido uma discussão acalorada naquela tarde, o que a levou a sair de sua casa a pé. Segundo ele, ela pretendia caminhar até um McDonald's próximo. No entanto, essa declaração rapidamente entrou em dúvida conforme os investigadores aprofundaram as circunstâncias do desaparecimento. Uma questão crucial surgiu. Será que Carly realmente deixou a casa de Andrew naquele dia? Ou ele estava escondendo informações importantes? A versão de Andrew sugeria que ela havia saído por vontade própria após a discussão, mas não havia testemunhas que confirmassem isso. Nenhum vizinho a viu sair, e nenhuma pessoa, motorista ou pedestre, relatou tê-la visto no caminho para o McDonald's. Essa inconsistência levantou um alerta imediato. Determinada a verificar a história de Andrew, a polícia vasculhou a área extensivamente, entrevistando moradores, comércios locais e qualquer pessoa que pudesse ter estado por perto naquele dia. Eles também examinaram cuidadosamente todos os trajetos possíveis que ela poderia ter tomado. Estranhamente, apesar de todo o esforço, ninguém relatou ter visto Carly caminhando em direção ao restaurante de fast food, ou em qualquer outro lugar. A ausência de testemunhas apenas ampliou as suspeitas sobre o depoimento de Andrew. Para complicar ainda mais a situação, não havia imagens de vigilância. Os investigadores analisaram gravações de câmeras de casas, comércios e cruzamentos ao longo do trajeto, mas não encontraram nenhuma evidência de que Carly estivesse na área naquele dia. Ainda mais inquietante era o fato de que a casa de Andrew ficava em uma região com pouca cobertura de câmeras de segurança, dificultando determinar se Carly realmente saiu quando ele afirmou. Com suspeitas crescentes, investigadores expandiram a busca até o próprio McDonald's, revisando meticulosamente horas de gravações internas e externas. Eles esperavam confirmar se Carly havia chegado ao local em algum momento. Contudo, após uma análise minuciosa, o resultado foi claro. Carly nunca apareceu. Era como se tivesse desaparecido no momento em que saiu da casa, como se tivesse sido apagada do mundo. Diante do crescente mistério, as autoridades realizaram buscas minuciosas nas áreas próximas, incluindo campos e trechos de mata atrás de um bairro residencial. Apesar das medidas extensivas, nenhum indício significativo foi encontrado que indicasse para onde ela poderia ter ido ou o que poderia ter acontecido. Um dos investigadores líderes afirmou mais tarde: "Até este momento não encontramos sinais claros de crime, mas as circunstâncias do desaparecimento de Carly são extremamente preocupantes. Pedimos ao público que forneça qualquer informação relevante. Se você viu Carly McBride naquele dia, ou se sabe de algo relacionado aos seus movimentos, entre em contato imediatamente com as autoridades." Carly McBride foi vista pela última vez vestindo jeans azul, sandálias, camiseta amarela e carregando uma bolsa bege. Seu desaparecimento repentino e inexplicável deixou sua família desesperada por respostas e a polícia determinada a descobrir a verdade.
Após obterem um mandado de busca, as autoridades foram até a casa de Andrew Easton, o último lugar onde Carly foi vista com vida. Uma equipe de peritos forenses e policiais examinou meticulosamente a residência, vasculhando cada cômodo, superfície e objeto, na esperança de encontrar alguma pista que pudesse esclarecer o destino de Carly. Eles procuraram sinais de luta, vestígios de sangue ou qualquer evidência física que pudesse indicar um crime. No entanto, apesar dos esforços, nada chamou atenção imediatamente. Não havia sinais aparentes de violência, nenhum móvel fora do lugar, nada quebrado, nenhum indício de confronto. Mas a ausência de evidências físicas não significava que não havia motivo para a suspeita. Ao aprofundar as investigações, surgiu uma descoberta digital perturbadora. A conta de Facebook de Carly havia sido misteriosamente deletada poucas horas após seu desaparecimento, antes mesmo de ele ser oficialmente registrado. Essa revelação levantou questões sérias. Carly teria excluído sua própria conta? Ou alguém teria acessado o perfil dela? Seria apenas uma coincidência estranha ou um ato intencional destinado a apagar evidências digitais de um crime? A polícia seguiu imediatamente essa pista, acreditando que a atividade nas redes sociais de Carly poderia conter pistas cruciais. Talvez conversas com alguém que soubesse o que aconteceu, mensagens que revelassem um conflito, um encontro secreto ou até um pedido de socorro. Determinadas a recuperar os dados perdidos, as autoridades solicitaram ajuda ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos para restaurar as interações deletadas e identificar quem acessou a conta por último. Como o Centro de Operações de Dados e Segurança do Facebook ficava em Menlo Park, Califórnia, acreditava-se que essa cooperação poderia trazer respostas vitais. O sargento Wright, um detetive experiente no caso, destacou a importância das evidências digitais. Estamos particularmente preocupados com o momento em que a conta do Facebook de Carly foi excluída. Isso é altamente suspeito e pode ser um fator-chave para entendermos o que aconteceu com ela. Estamos fazendo um apelo a qualquer pessoa que tenha interagido com Carly online antes de seu desaparecimento. Se você trocou mensagens com ela, percebeu algo incomum ou se deparou com alguma atividade suspeita em seu perfil, por favor, apresente-se. Qualquer detalhe, por menor que seja, pode ser a peça que falta, disse o sargento Wright. Muitos afirmavam que ela simplesmente havia decidido partir e começar uma nova vida. A família e os amigos de Carly refutaram veementemente qualquer sugestão de que ela tivesse desaparecido voluntariamente para recomeçar em outro lugar. Sua amiga próxima e colega de apartamento, Kylie Smith, recordou vividamente sua última conversa com Carly enquanto ela viajava para Muswell Brook. Ela era tão pé no chão, eu a chamaria de espírito livre. Ela era tranquila e simplesmente amava a vida, disse Kylie. Ela era o tipo de pessoa que sempre sabia quando você estava tendo um dia ruim e sempre perguntava como você estava. Ela se importava profundamente com seus amigos e familiares. A ideia de que ela simplesmente desapareceria sem deixar rastro, isso não faz sentido. Kylie fez um apelo emocional ao público, pedindo que qualquer pessoa com informações se apresentasse. Acordamos todos os dias sem saber o que aconteceu, sem saber onde ela está, disse ela. Alguém aí fora sabe de algo. Você precisa ter consciência. Por favor, venha com qualquer notícia, não importa quão pequena seja. Apenas nos dê algo. A polícia conduziu buscas exaustivas na área onde Carly foi vista pela última vez. As equipes de busca utilizaram cães treinados para vasculhar os arredores. Mergulhadores da polícia examinaram meticulosamente as profundezas do rio Hunter, e a vigilância aérea combinada com patrulhas de motos cobriu vastas áreas de terreno. Ainda assim, apesar desses esforços extensos, nenhum vestígio de Carly foi encontrado. À medida que semanas se transformaram em meses, a falta de novas evidências trouxe frustração e desespero. A presença digital de Carly permaneceu estranhamente silenciosa. Seu telefone nunca mais foi ligado, suas contas de redes sociais não mostraram atividade e ela não acessou suas contas bancárias. Os investigadores começaram a temer o pior: que Carly McBride não estivesse mais viva. 9 meses se passaram sem respostas,
E ainda assim, os pais de Carly se recusaram a perder a esperança. Steve McBride e Lorraine Williams continuaram sua busca incansável pela filha desaparecida, pedindo ao público qualquer informação. Eles foram acompanhados pelo detetive Timothy Seymour, que incentivava os cidadãos a fornecerem até mesmo os menores fragmentos de informação que pudessem ajudar no caso. Durante um apelo público emocional, a mãe de Carly, Lorraine, lutou contra as lágrimas enquanto implorava por respostas. Nossa família está sofrendo. Só precisamos saber o que aconteceu com nossa filha. O impacto do desaparecimento de Carly afetou profundamente sua família, com Steve McBride descrevendo as dificuldades emocionais e logísticas que enfrentavam. Estamos lidando com isso da melhor forma que podemos, disse ele. Quanto aos filhos de Carly, é uma situação complexa. Cada um deles tem um pai diferente e, infelizmente, não tivemos tanto contato com eles quanto gostaríamos. Apenas esperamos que isso mude para que possamos estar mais presentes na vida deles. O inspetor detetive Timothy Seymour garantiu ao público que o caso continuava sendo uma prioridade e que os agentes da lei haviam trabalhado incansavelmente para encontrar a mulher desaparecida. Temos uma infinidade de informações que estamos analisando. No entanto, ainda estamos pedindo mais ajuda, declarou o inspetor Seymour. Com o passar do tempo, os pais de Carly começaram a aceitar a dura realidade de que talvez nunca mais veriam sua amada filha viva. A dor da incerteza pesava intensamente em seus corações. E Lorraine, a mãe de Carly, colocou sua dor em palavras em uma carta profundamente emocional dirigida ao homem responsável pelo sequestro de sua filha. Eu não acredito que exista uma única alma que não saiba agora o que aconteceu com a minha menina, ou que não tenha sentido a dor que vivemos todos os dias. Eles nunca mais sentirão seus beijos suaves e reconfortantes, nem serão envolvidos por seus abraços calorosos e acolhedores. Eles nunca mais ouvirão aquela risada forte e contagiante, ou verão seu sorriso radiante e amoroso. Suas memórias estão desaparecendo, perdidas com o passar do tempo, e eles nunca tiveram a chance de dizer adeus. A dor, a angústia, a frustração. Acordamos todos os dias com nossos corações pesados pela esperança de que hoje possa ser o dia em que receberemos uma ligação. A ligação que nos diga que encontraram a minha menina. Este é o meu único desejo, que encontrem minha filha, para que possamos finalmente colocá-la para descansar. Apesar de todos os esforços, a polícia não conseguiu estabelecer qualquer ligação direta entre o desaparecimento de Carly e seu ex-parceiro, Andrew Easton. Com Easton aparentemente descartado, os investigadores voltaram sua atenção para outro possível suspeito. Sale Nilsson, o namorado de Carly na época de seu desaparecimento. Quanto mais aprofundavam a investigação, mais detalhes perturbadores surgiam, pintando um retrato muito diferente do relacionamento amoroso que Nilsson alegava ter com Carly. Embora Nilsson declarasse publicamente profundo amor e devoção por Carly, descrevendo-a como a primeira mulher que ele realmente tinha amado em 14 anos, o relacionamento deles era marcado por ciúmes e discussões frequentes. Os investigadores descobriram que Nilsson era intensamente possessivo, e suas inseguranças frequentemente resultavam em brigas acaloradas. 2 dias antes de Carly desaparecer, eles haviam discutido sobre mensagens no Facebook que ela supostamente recebeu de outros homens. Para o público, Nilsson se apresentava como um parceiro desesperado e inconsolável, procurando incansavelmente por Carly. Ele criou uma página no Facebook, participou de campanhas de conscientização, ofereceu recompensas financeiras por informações e bateu de porta em porta na área onde ela foi vista pela última vez. Mas por trás dessa fachada, suas ações contavam outra história. Poucas horas após relatar o desaparecimento de Carly, Nilsson entrou em contato com várias mulheres. Apenas 2 dias depois de seu desaparecimento, em 2 de outubro, ele passou a noite com outra mulher. Suas ações contradiziam diretamente sua suposta dor pública, levantando ainda mais suspeitas. Mas embora esses detalhes mostrassem um retrato desfavorável do caráter de Nilsson, eles permaneceram circunstanciais.
A polícia precisava de evidências diretas para apresentar acusações formais contra ele. Determinadas a encontrar respostas, as autoridades intensificaram a investigação. Em abril de 2015, a polícia realizou buscas em 3 propriedades diferentes, uma em Muswell Brook e 2 em Scone, uma cidade localizada aproximadamente a 15 milhas de Muswell Brook, na região de Upper Huntershire. Durante essas buscas, os agentes apreenderam 3 armas de fogo e uma quantidade não divulgada de substâncias ilegais. Um homem de 24 anos chamado James Canine foi preso em conexão com os itens apreendidos. Embora a polícia tenha esclarecido que as acusações contra Canine não estavam relacionadas ao caso de Carly, o fato de seu nome ter surgido durante a investigação levantou questionamentos. Ele poderia ter alguma ligação com o desaparecimento dela? Ou seria apenas uma coincidência sem relação? O caso permaneceu em um impasse frustrante. Quase 2 anos se passaram sem avanços significativos. A família de Carly continuou sofrendo, sua angústia aumentando com o tempo. Os detetives continuaram comprometidos com o caso, mas não tinham novas pistas, até que uma descoberta inesperada mudou tudo. Em 7 de agosto de 2016, em uma área rural remota perto de Scone, 2 pedestres fizeram uma descoberta sombria e perturbadora. Enquanto caminhavam por um trilho isolado, seus olhos perceberam algo incomum. Uma cova rasa parcialmente escondida entre arbustos densos, a poucos metros da beira da estrada. A curiosidade rapidamente se transformou em horror quando perceberam o que havia ali. Dentro da cova rasa estavam restos humanos, sua presença mascarada pelo tempo e pelos elementos. As autoridades correram para o local, marcando o início do que se tornaria uma investigação complexa e carregada de emoção. Especialistas forenses examinaram meticulosamente a área, coletando cada vestígio que pudesse esclarecer a identidade da pessoa falecida. A análise logo trouxe uma confirmação devastadora. Os restos pertenciam a Carly McBride, a jovem mãe de 2 filhos de Belmont, que havia desaparecido sem deixar rastros quase 2 anos antes, em 30 de setembro de 2014. Os agentes da lei, cientes da importância dessa descoberta, tomaram uma decisão calculada de reter o anúncio por 4 dias. Eles esperavam que, ao atrasar a revelação pública, pudessem reunir mais evidências cruciais antes de alertar possíveis suspeitos. Quando estavam confiantes em suas descobertas preliminares, o intendente Guiana dirigiu-se à imprensa reunida em frente à delegacia de Scone. Sua expressão solene refletia o peso da investigação. "Não acreditamos que isso tenha sido um ato aleatório", declarou firmemente. O desaparecimento e assassinato de Carly não foram coincidências. Estamos examinando minuciosamente seu passado, suas relações e cada indivíduo que possa ter desempenhado um papel nos trágicos eventos que levaram à sua morte. Apesar da declaração contundente, o intendente Guiana permaneceu cauteloso. Ele evitou citar suspeitos, reiterando que, embora a descoberta fosse um marco significativo, a investigação ainda estava em seus estágios iniciais. Os detetives continuaram trabalhando incansavelmente, juntando as peças de um quebra-cabeça que permanecera sem solução por tempo demais. Para o investigador-chefe do caso, essa descoberta foi o resultado de anos de determinação implacável e comprometimento inabalável. "Levamos 2 anos para chegar a este ponto, e agora temos um volume extenso e convincente de novas provas que exige um exame cuidadoso", declarou ele durante uma coletiva de imprensa. Ao longo dos últimos 2 anos, nossa equipe dedicada não poupou esforços para descobrir a verdade por trás do desaparecimento de Carly. Estamos determinados a resolver este caso e oferecer um encerramento à família dela. As novas provas que obtivemos são substanciais e, embora leve tempo para processá-las e analisá-las, já estamos fazendo progressos significativos. Os pais devastados de Carly, Steve McBride e Lorraine Williams estavam diante das câmeras, com sua angústia evidente. Embora a descoberta dos restos mortais de Carly tenha fornecido à família uma dolorosa sensação de encerramento, a ferida deixada por sua perda continuava aberta. Eles eram gratos pelo apoio incansável das autoridades e da comunidade,
Mas a pergunta persistente sobre quem era responsável pela morte brutal da filha os atormentava. A dor era esmagadora, mas sua determinação de ver a justiça ser cumprida apenas se fortalecia com o tempo. Durante quase 10 meses, os detetives examinaram meticulosamente a crescente coleção de provas. Seus esforços incansáveis culminaram em um momento decisivo. Foi emitido um mandado de prisão para Cale Nilsson. Em 19 de junho de 2017, os agentes da lei agiram rapidamente para detê-lo. Enquanto Nilsson era levado sob custódia e escoltado para a delegacia para ser interrogado, ele manteve firmemente sua negação. Ele insistia que não tinha envolvimento algum na trágica morte de Carly McBride. Mas Nilsson não era o único indivíduo sob investigação. As autoridades logo descobriram novas pistas apontando para James Cannany, de 26 anos, suspeito de ter ajudado Nilsson a se desfazer do corpo de Carly. Cannany foi então preso e acusado como cúmplice após o crime. Os investigadores descobriram uma ligação significativa entre os 3 indivíduos, Carly McBride, Cale Nilsson e James Cannany, que haviam se encontrado em um centro de reabilitação dedicado ao tratamento de dependência de álcool e drogas. Embora o tempo deles na instalação tenha coincidido por um breve período, a conexão entre eles continuou além daquelas paredes. Mesmo após suas saídas, eles permaneceram em contato, levando a polícia a suspeitar que Cannany poderia ter desempenhado um papel mais ativo no crime do que inicialmente se acreditava. À medida que o caso avançava para o julgamento, os promotores enfrentavam um grande desafio. A natureza circunstancial das provas significava que provar a culpa, além de qualquer dúvida razoável, exigiria argumentação meticulosa e perícia forense. O julgamento de Cale Nilsson começou oficialmente em agosto de 2018, mas o processo esteve longe de ser rápido. Atrasos legais, complicações processuais e a complexidade das provas estenderam o caso por vários anos. A acusação apresentou uma narrativa aterrorizante. Na noite do desaparecimento de Carly, alegaram eles, Nilsson havia combinado de encontrá-la logo após ela deixar a casa do ex-parceiro. Dominado por ciúme e raiva, ele lançou um ataque brutal, golpeando Carly repetidamente com força implacável. A violência deixou ferimentos catastróficos e ela acabou sucumbindo às lesões. O corpo dela foi então transportado para o local remoto. Peritos forenses deram testemunhos contundentes, confirmando que a causa da morte de Carly McBride foi um trauma contundente extenso. As lesões que ela sofreu eram horríveis em sua gravidade. Ela teve 23 fraturas no crânio, 13 fraturas no torso e várias fraturas na coluna e nas costelas. O juiz responsável, ao analisar as provas, comentou sobre a brutalidade do ataque, descrevendo-o como um ato de violência incompreensível. Durante os interrogatórios policiais, Nilsson havia se gabado de sua experiência como lutador de artes marciais. Meu principal esporte era o Muay Thai, ele disse aos investigadores. Tive 20 lutas e 20 vitórias. Treinei com campeões mundiais. Mas quando finalmente me tornei realmente bom, já estava velho demais. O tribunal considerou essa declaração particularmente perturbadora, dado o tipo de ferimentos fatais sofridos por Carly. Durante a execução de um mandado de busca na residência de Nilsson, os investigadores descobriram uma peça crucial de evidência escondida dentro de uma caixa de sapatos embaixo da cama. Um mapa desenhado à mão. O mapa tinha uma área circulada que incluía tanto Muswell Brook quanto Scone, a mesma região onde os restos de Carly foram posteriormente encontrados. Além disso, o mapa exibia 3 locais numerados, com a policial Morrini testemunhando que 2 desses números correspondiam aos locais de câmeras de vigilância ponto a ponto. Após a descoberta dos restos mortais de Carly em 2016, Nilsson fez um telefonema chocante e revelador ao pai dela, Steve McBride. Durante a conversa, ele mencionou que o esqueleto de Carly estava sem os ossos das mãos. Um detalhe perturbador que nunca havia sido divulgado publicamente pelas autoridades. Na época, apenas um número limitado de pessoas tinha acesso a essa informação. A polícia, os pais de Carly e os especialistas forenses do Hospital John Hunter.
Os investigadores ficaram convencidos de que o conhecimento de Nilson sobre esse fato indicava sua familiaridade direta com a cena do crime, reforçando a crença de que ele era responsável por abandonar o corpo de Carly no local isolado onde foi encontrado 2 anos depois. Reforçando ainda mais as suspeitas, a perícia confirmou que as roupas encontradas nos restos de Carly correspondiam às que ela usava no dia em que desapareceu. Isso sugeria que ela havia sido morta pouco depois de sair da casa do ex-parceiro, eliminando qualquer possibilidade de desaparecimento voluntário. No entanto, pertences pessoais importantes, incluindo a bolsa e o celular de Carly, nunca foram encontrados. As autoridades encontraram mais provas condenatórias ao analisar a pegada digital de Nilson. Quando especialistas forenses examinaram seu celular, descobriram que ele havia apagado intencionalmente os dados de localização entre 18 de setembro e 2 de outubro de 2014. Um período que abrangia o desaparecimento de Carly e as primeiras semanas após o crime. Os investigadores também descobriram que uma fotografia de Carly, que Nilson havia tirado enquanto a levava de carro para Muswell Brook, havia sido alterada antes de ser usada nos panfletos de pessoas desaparecidas. Isso sugeria uma tentativa premeditada de manipular detalhes relacionados aos últimos momentos dela. Quando as buscas por Carly começaram, Sale Nilson fez um grande alarde ao oferecer uma recompensa de $20.000 por qualquer informação que ajudasse a encontrá-la. No entanto, uma análise detalhada de seus registros financeiros revelou que ele estava completamente sem dinheiro, deixando claro que sua oferta não passava de um gesto vazio. Os investigadores concluíram que ele havia feito a oferta apenas porque sabia que ninguém a encontraria, garantindo que nunca precisaria pagar. Desde o início, Nilson inseriu-se ativamente na investigação policial, tentando desviar as suspeitas para outras pessoas, enquanto coletava informações sobre os movimentos e estratégias das autoridades. Ele questionava insistentemente a polícia sobre onde pretendiam procurar em seguida, monitorava as atividades dos serviços de emergência e percorria bairros supostamente em busca de imagens de câmeras ou testemunhas. No entanto, a polícia ficou convencida de que sua verdadeira intenção não era ajudar, mas suprimir qualquer informação que pudesse incriminá-lo. As autoridades acreditavam que ele tentava descobrir se alguém o havia visto abordando Carly no dia fatídico. Enquanto equipes de voluntários e policiais dedicados vasculhavam Muswell Brook, distribuíam panfletos e procuravam desesperadamente qualquer pista sobre Carly, Nilson estava a centenas de quilômetros de distância, em Sydney. Em vez de demonstrar preocupação real por sua namorada desaparecida, ele estava se gabando para amigos por mensagens de texto sobre dirigir um Audi R8. Sua falta de urgência e aparente indiferença ampliaram ainda mais as suspeitas sobre seu envolvimento no desaparecimento de Carly. Outra revelação assustadora surgiu quando Nilson afirmou saber exatamente onde os restos mortais de Carly haviam sido encontrados. Ele descreveu a área com detalhes notáveis ao pai dela, Steve McBride. No entanto, os investigadores haviam preparado uma cena falsa para enganar a mídia e o público, o que confirmou ainda mais que Nilson possuía informações que apenas o autor do crime poderia saber. Quanto mais os investigadores examinavam o passado de Nilson, mais descobriam um padrão perturbador de enganação. Seu histórico de pesquisas na internet revelava uma imagem alarmante, com especialistas forenses descobrindo que ele havia procurado especificamente por informações sobre como excluir uma conta do Facebook. Curiosamente, sua própria conta permaneceu ativa, enquanto a de Carly havia sido misteriosamente excluída logo após seu desaparecimento. Essa pegada digital, embora circunstancial, tornou-se outra peça crucial no quebra-cabeça crescente da acusação. Apesar da ausência de provas físicas diretas, a promotoria reuniu metodicamente uma narrativa irrefutável, baseada em evidências circunstanciais. Eles argumentaram que, ao buscar Carly em Muswell Brook, Nilson ficou furioso ao descobrir que ela havia passado cerca de 90 minutos sozinha, com o ex-parceiro, em vez de passar tempo com a filha, como planejado. Essa revelação, alimentada por seu ciúme descontrolado, teria desencadeado o ataque brutal e não premeditado contra Carly. Relatórios forenses mais tarde confirmaram a brutalidade extrema do ataque.
Carly sofreu 23 fraturas no crânio, 13 fraturas no torso e múltiplas fraturas na coluna e nas costelas. O juiz concluiu que a magnitude das lesões deixava claro que ela havia suportado uma surra prolongada e violenta antes de morrer. Durante o julgamento, a mãe devastada de Carly, Lorraine Williams, fez uma declaração comovente na audiência de sentença de Nilson. Entre lágrimas, ela descreveu a tortura de esperar pela volta da filha, agarrando-se à esperança por 2 anos agonizantes, apenas para enfrentar a realidade horrível de identificar seus restos mortais no necrotério. Carly deveria estar aqui, vivendo sua vida com seus filhos, sua irmã, seu pai e comigo, chorou Lorraine. Depois de hoje, nunca mais quero ouvir, falar ou ver o homem que tirou a vida da minha linda filha. Ele não tem mais poder para me machucar, e eu me recuso a desperdiçar mais um momento pensando nele. Sentirei falta de Carly pelo resto da minha vida, a cada segundo de cada dia. Quase 7 anos depois de ter comunicado o desaparecimento de Carly, Sale Nilson, de 43 anos, foi considerado culpado em dezembro de 2021. O juiz aplicou uma sentença severa: 27 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional em 2038. Mesmo diante de provas esmagadoras, Nilson declarou sua inocência. Em um apelo final, ele se voltou para o juiz e repetiu suas alegações. "Entendo que o veredito foi dado", disse ele. "Excelência, sou inocente. Desde o momento em que relatei o desaparecimento de Carly até hoje, cumpri tudo com a polícia, os tribunais e a prisão. Fui condenado por um crime que não cometi. Outra pessoa é responsável por esse crime, não eu. Agora tenho uma longa batalha pela frente para tentar limpar meu nome nos tribunais." Além da condenação de Nilson, seu cúmplice, James Canini, também foi responsabilizado. Os investigadores determinaram que Canini desempenhou um papel direto na ocultação do assassinato de Carly. Em julho de 2022, um júri considerou Canini culpado de ajudar Nilson a se desfazer dos restos mortais de Carly. A acusação revelou que Canini havia mentido repetidamente durante 3 interrogatórios diferentes, fabricando álibis para proteger Nilson das suspeitas. Ele também apagou dados de seu celular para eliminar provas incriminatórias. Apesar da gravidade de seus crimes, Canini demonstrou pouca reação quando, em novembro de 2022, o tribunal o condenou a 7 anos e meio de prisão, com possibilidade de liberdade condicional após 4 anos. Sua postura apática apenas aumentou a dor da família de Carly, que havia suportado anos de tormento na busca por justiça. Após a conclusão do julgamento, os pais de Carly refletiram sobre a dolorosa realidade de que, independentemente do veredito, nenhuma quantidade de justiça traria sua amada filha de volta.